Parreira, vou virar policial. Como que eu faço a diferença? Eu entendo que as leis não estão bem feitas e eu vou ter que aplicar essas leis. Esse é o primeiro tema que eu já conversei com alguns amigos, inclusive no meu podcast, alguns alunos, vários debates que surgiram por aí ao longo dos anos falando de armamento civil. E o segundo ponto que eu vou comentar nesse vídeo também, uma conversa muito interessante que eu acabei relembrando com um conhecido meu, um seguidor, um amigo, diga-se de passagem, que tem esses temas ali na sua mentalidade, acabou conversando comigo rapidamente, superficialmente ontem, eu decidi fazer esse vídeo. E o segundo tema é, afinal de contas, né, a gente tem uma instituição de segurança pública, várias instituições, na verdade, né, tem todo um mecanismo ali que não está funcionando como deveria. E isso não foi uma dúvida dele, mas provavelmente de outras pessoas, principalmente quando eu falo de liberdade de acesso às armas, né? Eu sou contra ou eu sou a favor, afinal de contas, de uma regulação mínima que seja, ou da própria existência como um todo de forças de segurança pública? Vamos lá, eu vou responder essa segunda e depois a primeira. Como que se faz diferença? Quero virar policial, como é que eu faço diferença com essas leis aí? Já que na figura de policial, no exercício da função, você vai ter que aplicar e executar essas leis, né? A primeira, que é eu sou a favor ou contra, que eu vou responder aqui. Eu sou a favor de instituições públicas de segurança. Uau! Muita gente deve estar achando que eu sou libertário, que eu sou anarcocapitalista, né? Nunca fui e nunca serei. Já fica registrado isso para matar logo dúvida, beleza? A forma como as instituições públicas agem hoje, a forma como o policial é treinado hoje, a mentalidade, cultura, que é o conjunto de costumes, um conjunto de crenças que direcionam as ações de um grupo de indivíduos ou de um próprio. Isso sim, eu discordo completamente da forma como nós temos hoje, da forma que se apresenta hoje na sociedade e no âmbito legislativo e jurídico, doutrinário dentro da instituição pública. Não deveria ser desse jeito que é hoje. Algumas pessoas que me seguem há mais tempo provavelmente vão lembrar quando eu comento que as 3 profissões mais nobres que existem, médico, professor e policial, ora bolas, médico inclui todo mundo, enfermeiro, o pessoal que está ali dando todo um suporte para um momento difícil para uma pessoa, tá vendo muita coisa ruim acontecendo, vidas maravilhosas sendo destruídas ali por, às vezes, um mero acidente comum, subir numa árvore, andar 10 quilômetros mais rápido para chegar mais cedo no trabalho, para poder ter dinheiro para comprar comida para a família, uma doença inesperada, forças que não controlamos e assim por diante. Então é um trabalho psicológico muito cansativo ali. Professor mesmo, o professor que vai ensinar a pessoa a desenvolver o caráter, ensinar o que é a economia, da onde veio o dinheiro, por que os recursos são escassos, por que às vezes os preços sobem, descem, desenvolver todo o senso crítico. Deveria ser assim, não é mesmo? Hoje a gente sabe que a profissão professor está uma das mais ali deportadas, digamos assim, né? Deturpadas, perdão, bagunçadas, um palavreado mais simples. E policial engloba todo mundo, o bombeiro militar, ou militar em si das Forças Armadas, né, que são os agentes que estão protegendo toda a população ali, uma profissão muito nobre, que não está sendo muito bem representada pelas leis, pelas questões doutrinárias que passam para esses agentes que efetuam um concurso e começam a executar essa profissão, e culturalmente também está cada vez mais bagunçado, ou seja, os bombeiros, a polícia militar, né, os militares das marinhas, exército e tudo mais, a gente vê que, porra, não era para ser isso daí que a gente tem hoje, né? Era para ser uma coisa mais gloriosa e mais útil, mais aliada, sincronizada com os anseios e preocupações da população. E a gente sabe que não é assim. Então, em um contexto onde tudo seria diferente, 100% a favor. E ainda sendo a favor, não exclui. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não exclui uma população fortemente armada, mais armada ainda, com maior poder de fogo do que as próprias forças de segurança pública. Então, uma coisa não exclui a outra, o meu posicionamento é esse. A população tem que ter mais armas do que a polícia. A população, se assim puder ter sem incomodar ninguém, sem atazanar ninguém, sem atrapalhar o meio ambiente, sem fuder a rua, sem provocar trânsito, né, engarrafamento, tem que ter a porra do tanque de guerra. Por que só o Estado tem que ter? Se a minha rua tem espaço para manobrar e tudo mais, por que a minha rua não pode ter um tanque de guerra fazendo a proteção dela com os moradores? Tem que ter. Tá? E se você discorda disso, sinto muito, a posição é tua, a minha é essa, eu não estou nem aí para a tua posição. Esse vídeo é meu, a posição que está sendo colocada aqui é a minha.
Se você quiser fazer a tua, abre um canal e faz a mesma coisa. Muito simples a primeira, né? É fácil. Uma coisa não exclui a outra, dá para os dois existirem em harmonia, sendo parceiros. Afinal de contas, por trás do uniforme do policial, existe um pai, existe um amigo, existe um cara que está pagando imposto, né? Não tanto quanto ao cara que trabalha na iniciativa privada, porque o funcionário público recebe o dinheiro que ele usa para comprar comida, pagar IPVA do carro, gasolina e assim por diante, do dinheiro que vem do cara que trabalha na iniciativa privada, né? A gente sabe ali que o dinheiro do funcionário público é o dinheiro do povo, mas ele também tem a parte dele, um pedaço desse dinheiro que ele ganha, ele vai acabar comprando, consumindo, ou seja, ele também tem as mesmas dificuldades que nós em relação a preço, a inflação, a administração das outras esferas públicas que acabam atrapalhando a economia dele também, que afeta ele também. O que eu quero dizer com isso, se você é contra ou a favor, não importa. O que eu quero dizer é a realidade inevitável. Por trás daquela farda, também tem um cara pagando caro nos produtos, também tem um amigo, também tem um pai, também tem um marido. Ele é humano que nem a gente. O que está faltando hoje é o senso de pertencimento. Nós, população, quando olhamos, está muito distante. Existe ali uma meia dúzia de policiais que fazem essa proximidade cultural e emocional, mas a maioria está bagunçando por causa das doutrinas que são repassadas aos mesmos pela instituição pública, esse senso de pertencimento. O que é esse senso de pertencimento? É nós olharmos um para o outro e entendermos que nós pertencemos à mesma nação, uma identidade cultural. Esse cara é meu aliado. Por que eu vou fuder ele só porque ele está com o documento do carro atrasado? Por que eu vou reclamar do policial que está dando tapa na cara do bandido? Percebe um lado e o outro, que a gente vê muito comumente hoje em dia? É isso. A gente pertence ao mesmo time, a gente pertence à mesma nação. Porra, o cara tá vivendo aqui, tá compartilhando o estacionamento comigo, tá treinando comigo na academia. Ora, ele deveria, como policial, como servidor público, servir ao público e não aos interesses da instituição que é controlada por meia dúzia de gente que não está nem aí para ele. Quando morrer, vai ser substituído pelo próximo no concurso público. Um mero número. Então está faltando essa conexão de uma parte, que é a população, e da outra, que é do funcionário público. Aí sim a gente começa a resgatar aquele senso de pertencimento. Nós dois, cidadão e policial, estamos no mesmo lado. Opa, contra quem? Contra a desordem. Essa desordem, ela é manutenida por aqueles que querem ficar vendendo solução. Para vender solução, eu tenho que ter problema. Se eu resolver os problemas, eu não vendo solução, ninguém vota em mim. São os políticos. Ora, quando a classe policial entender que eles têm que servir com maior prioridade à população e não aos políticos que os enxergam como meras engrenagens e números, eles passam a apoiar e tratar melhor a população. E a população vai começar a perceber o que? Porra, finalmente esses caras estão parando de fuder a gente à toa. Estão parando de implicar com bobeira, que a gente vê muito disso. Né? E aí entra a questão que eu acabei falando no meio dessa, que emenda na segunda resposta. Né? Pô, Parreira, eu quero virar policial, não concordo com as leis de hoje em dia, eu acho que deveria ser diferente, mas eu vou ter que aplicar elas. Como é que eu faço a diferença? É muito simples. Prevaricar. Porra, mas eu sou policial, prevaricar é crime. Só é crime, meu amigo, você só é penalizado se te pegarem prevaricando. Aí entra aquela questão de você abordar um cara com documento da moto atrasado, mas é o cara que estava na academia contigo, é o cara que tem 2 filhos para cuidar, é o cara que tá com 1 emprego e 2 bicos, ou seja, ele tem 3 empregos, é o cara que não fuma maconha, é o cara que não tem envolvimento com tráfico, e mesmo se fumar, ele fuma na casa dele, é o cara que não bebe, mesmo se beber, ele bebe na casa dele no churrasco. Então você vê que ele tem um senso de não atrapalhar a vida de ninguém, de não se envolver com nada errado de roubar, de sequestrar, de desgraçar a sociedade. Ele está vivendo a vida dele, quieto no canto dele, uma pessoa que nem você. Então pra que tu vai rebocar o carro dele se ele não está botando ninguém em risco, cara? Ele está na correria, e você com senso de pertencimento percebe isso. A população vai começar a ver o que? Porra, o pessoal finalmente está se preocupando, gastando energia e recurso com aquilo que atrapalha a população, que é o homicida, que é o assaltante. Aí a população começa a apoiar, mas precisa da observação dos dois lados, não é mesmo? Pô, mas eu não posso prevaricar porque é crime. Cara, a gente sabe que tem alguns contextos que dá pra liberar o cara. A gente sabe que não é vagabundo, que é esse o ponto da crítica aqui. Eu sei que esse maluco não é vagabundo. Vou rebocar a moto do cara pra quê? Eu vou dar uma multa no carro do cara pra quê? Né? A gente começa a reconstruir essa cultura e começa a trazer para mais próximo de uma unidade nacional, uma identidade cultural,
os dois lados. Só que isso é um trabalho cultural e cultura não se muda da noite pro dia. É uma puta de uma batalha, né? Cada vez mais difícil. Então, quando eu falo pra pessoa, pô, vou virar policial, como é que eu faço a diferença? Cara, dentro do contexto, se você não tem dois, três ali, é só você e mais um cara que pensa igual a você abordando um maluco na rua, vocês dois pensam igual, vocês dois conhecem a pessoa abordada, tá numa cidade tranquila, de boa, cara, libera o maluco, vai embora, ninguém viu porra nenhuma. Prevarica, ninguém vai saber que tu prevaricou. Não precisa postar no Instagram aqui, ó, salvei um cidadão. É inglória. Tem um episódio de podcast que eu falo exatamente disso, né? A luta em glória, né? A falta de reconhecimento, a falta de exposição, e a exposição nesse sentido, tem um outro episódio que eu falo do efeito catalisador, ela mostra para as pessoas que estão descrentes, sem esperança, de que ainda existem pessoas fazendo o bem, que é diferente de fazer o que está na lei. A lei nem sempre significa fazer o bem. A lei nem sempre representa o que é certo. Leis injustas existem, leis mal feitas existem. E elas representam o quê? A manutenção da bosta. Então, leis ruins têm que ser descumpridas mesmo. E o policial pode muito bem descumprir, pode prevaricar, ninguém vai saber, não precisa postar no Instagram dizendo, tô prevaricando, deixa quieto. Tem um monte que faz isso. Porra, os caras sabem fazer. A mentalidade que vocês têm que desenvolver é essa. Quando eu digo pra você, vai virar policial, faça você a diferença. Porra, é sério que você vai aprender a moto de um cara numa cidade do interior porque o cara tá sem capacete? Deixa a moto do cara ali no canto, dá um esporro nele, pô, irmão, tem muita gente vendo, não tem como eu te liberar, deixa a moto aqui, vai em casa, pega o capacete e volta. Perfeito, show de bola. Parou no centro da cidade, documento tá atrasado, mas o carro tá inteiro, tá lindo, o cara tava dirigindo numa boa. Ah, na moral, vai embora, não tem ninguém vendo mesmo. Entendeu? Claro que num contexto desse, se você tiver com 4 policiais e um filho da puta pensa que tem que rebocar todo mundo, não interessa se a lei é justa ou não, aí fudeu, aí não vai ter como, né? Vai ter um dedo duro ali pra encher o saco dos outros. Mas aí vocês estão ali na rua, sabem como resolver a questão da melhor forma possível. E você, população, você, cidadão, que começa a enxergar esses policiais, são esses que vocês têm que apoiar. Viu o cara dando tapa no bandido? Vai filmar pra quê, cara? Não filma. Deixa o cara meter a porrada no bandido, é assaltante, tá fudendo os outros. Ele não tá fazendo uma cagadinha dele que você não concorda, mas que não interfere na vida dos outros e nem ameaça ninguém. Ele tá ameaçando e interferindo na vida dos inocentes, dos trabalhadores. Inclusive, um trabalhador desse pode ser um parente daquele policial que tá dando tapa na cara dele. Senso de pertencimento. Os dois lados têm que enxergar a aproximação um do outro. Então, tu viu o cara dando tapa na cara do policial? Não filma. Fica quieto, tu não sabe de nada. Deixa quieto, vai filmar pra quê, cara? Para com essa mania de querer filmar. Beleza? Então o que eu digo pra vocês é isso nessa questão. Faça a diferença dentro do possível. Vai ter hora que não vai ter como, tu vai ter que fuder um cidadão na figura de policial, não tem jeito. Senão você acaba se fudendo também. Mas tenta compensar isso com outras situações em que você pode ajudar a população. Você pode só conversar com o cara, desenrolar, um choque de consciência. Às vezes o cara, pô, meu irmão, pô, passei no sinal vermelho porque eu não vi, cara, desculpa. Dá um esporro no maluco, beleza? Você sabe que o cara não é vagabundo, tu sabe que o cara não faz isso todo dia, não tá fazendo de sacanagem. Acontece, irmão. Porra, tu vai multar o cara, rebocar o cara pra quê? É igual aos Estados Unidos, que todo mundo vive batendo palma. Lá é conversa, dá um esporro no cara, chama atenção, escuta o maluco, vê a reação dele. Você policial, tá na rua todo dia, tu sabe quando o cara tá de sacanagem, tu sente cheiro, tu é bom nisso. Às vezes é o melhor que tem nisso, né? Então tu sabe quando o cara é tralha e quando não é. Quando não for tralha, dá um jeito de apoiar o maluco. Prevarica se for necessário, desde que ninguém veja, né? Claro que tem a questão também que não dá pra fazer milagre, né? Tem hora que o teu tá na reta de um jeito que não dá pra tirar. E você, cidadão, apoia os policiais nesse sentido. Entendeu? Porra, o cara tá lá trocando tiro com o bandido, vai falar que a polícia é violenta pra quê? O bandido tem que morrer mesmo, meu irmão. Parabéns aos policiais. Viu a militância falando mal do policial? Vai lá e apoia. Não tem problema, é costume. Lembra que eu falo da cultura? A cultura ela é baseada nos costumes. Então você só vê, pô, policial mata assaltante com 2 tiros. E você só vê a militância falando mal do policial, tem que levantar a voz também. Você não pode deixar só gente ruim falando mal do policial, não. Vocês bons tem que ir lá e comentar. Bandido tem que morrer mesmo. Quem tá com pena leva pra casa. Costume. Assim, quem tá de fora olhando 5.000 comentários vai ver que tem 1.000 comentários falando mal, 4.000 falando bem. Ou seja, o costume está sendo enraizado, o estereótipo de que bandido tem que morrer está sendo reforçado. Isso é guerra cultural. E é de graça, senhores. Vocês podem fazer com o celular que está na palma da mão de vocês. Apoiem um policial bom. Que esse policial bom, ele também, lembra que eu falei que por trás do uniforme também tem um ser humano?
Lembra do garoto que vai virar, 17 anos, quer virar policial militar, me pediu um conselho? Como é que eu faço a diferença? Porra, esse pessoal tá doido para fazer diferença. Esse pessoal tá doido para apoiar a população. Esse pessoal que entra pra polícia não concorda com muitas das coisas, das leis, das formas que a instituição passa para eles para aplicar, empurrar a goela abaixo da população. Muita gente, mas eles também estão descrentes, porque quando eles olham para a população, cara, eu só sou escorraçado, eu só tomo processo, ninguém me apoia. Eles também estão vendo isso, eles também não apoiam a forma que as leis são feitas. Só que está bagunçado, né? Temos que começar a identificar os bons policiais e apoiar os bons policiais. E deixa o policial ruim, o corrupto, o safado, o que só atrapalha os outros, se fuder pra lá, morreu, foda-se. Deixa pra lá. O cara bom, o policial que está apoiando a população, esse nós temos que tratar com gentileza, senso de pertencimento. Esse cara está na mesma sociedade que eu, ele é brasileiro que nem eu, ele é trabalhador que nem eu, ele paga caro que nem eu, ele é processado que nem a gente, às vezes até em dobro, porque ele tem o ofício da função, que é um agravante ali para algum comentário que ele faz na internet, ele não pode comentar da mesma forma que a gente. Então muitas vezes nós somos a voz que ele não pode abrir a boca para falar. Entendeu? E o policial vai começar a perceber o que? Porra, tem gente que apoia a gente ainda. Nós temos aliados ainda na população. Ainda vale a pena brigar por uma população melhor. E assim a gente vai moldando a cultura. Não é uma guerra de um dia para a noite, não se muda nada da noite para o dia. Cultura leva muito tempo, não tem jeito. Mas temos que começar de algum lugar, não temos? Aí vem o tribalismo que eu vivo falando, outro episódio de podcast que eu recomendo também. Ora, juntar as pessoas com os mesmos anseios, a mesma mentalidade, e não são pessoas iguais, cada um tem a tua identidade, a tua forma de vida, mas as preocupações e os princípios universais, honestidade, trabalho justo, segurança, cada um toma conta da tua vida sem interferir na vida dos outros, essas coisas que são universais, conectam essas pessoas começam a se ajudar. Então, para a população e para o policial falta esse senso de pertencimento, essa conexão tribal. Um lado tem que enxergar o outro, vice-versa, e vocês que vão entrar para a polícia, a minha recomendação é essa: façam a diferença sempre que possível. Que diferença é essa? É não atrapalhar a vida de ninguém, é não obedecer lei injusta e é prevaricar. Claro, eu como cidadão posso falar isso, mas você, como policial, não pode nunca opinar a respeito desse tipo de coisa, porque aí você comete o crime de prevaricação, né? Mas na cultura está lá, isso deveria ser a diferença, até porque os costumes mudam a cultura, as leis são baseadas na cultura. A partir do momento que isso começar a atingir a casa dos milhões, meu amigo, não tem para onde fugir, a lei se torna morta. Outro contexto, outro termo para vocês pesquisarem, o que é lei morta? É uma lei que existe, que está lá, mas que ninguém segue. Aquela lei morreu, irmão, porque não está coerente com os costumes da população. Ela vai morrendo, mas para a gente matar uma lei, a gente tem que mudar a cultura. Como é que muda a cultura? Eu já disse. É sincronizando, se aproximando, é mostrando que vale a pena, é mostrando que tem gente que ainda, de um lado do cidadão e do outro do funcionário público, policial, que são honestos, que querem um Brasil melhor. E essas pessoas têm que se conectar. Um abraço, fica aí a reflexão.